Olá, Bispo Guaraci Santos, da Igreja Universal do Reino de Deus. Aqui quem está falando é Parrine. Justamente, o senhor lembra de quando eu encontrei com o senhor mesmo, na catedral, na Avenida João Dias, em Santo Amaro, em São Paulo? Lembra da Miriam Lomar, a obreira, lá do bairro do Flamengo, da Universal, no Rio de Janeiro? Lembra, Bispo Guaraci, que eu fui batizado nas águas com o Senhor na Igreja Universal do Flamengo? Ali eu saí do período, o período esse de criança, né? E passei, então, ao meu primeiro batismo na Universal do bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Eu já tinha me batizado, Bispo, na Igreja Universal em Valença, no município de Valença, no interior do estado do Rio de Janeiro, sabe? Quem batizou-me foi o pastor Heraldo, que foi transferido para Barra do Piraí, para a Igreja Universal de Barra do Piraí. E me lembro, Bispo, que na época nós fomos levantados a obreiro, né, quase, digamos, quase próximos, né, um do outro, né? Foi meu primeiro trabalho como obreiro da igreja, da Universal. E assim, nunca, o bispo, eu usei o crachá como obreiro, enfim, nunca trabalhei como obreiro em toda a minha vida, né? Então, assim, pessoas perguntam, mas eu nunca vi o senhor de uniforme de obreiro na igreja, e o senhor trabalhou mesmo de obreiro? Eu disse, sim, 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 senhora, disse para a moça que estava abertamente falando, sabe, bispo, e eu assisto o programa Duelo dos Deuses, né? Programa que tem chamado a atenção, né, das pessoas, tem levado vida, né, as pessoas percebem trabalhos, né, espirituais para destruir, né, a vida, né, daquelas pessoas, né, e tem levado conhecimento, né, bispo, para as pessoas que não conhecem, digamos assim, a verdade, né, por detrás dos fatos, né, digamos, espirituais, né? E, bispo, eu sei que o senhor acha que... Acha não, porque nunca o senhor acha, sempre o senhor tem certeza, a verdade é essa. E a certeza é essa que desconfia um pouco do bispo Edir Macedo. Eu imagino, mas, assim, eu não sei se é por questão de medo, bispo, que o senhor tem de revelar a verdade dos bastidores da Universal. Por isso eu botei na minha live, bispo, eu não sou mais a Universal, justamente porque esse método da igreja de cobrar dinheiro aos fiéis da igreja, tipo, acreditando, né, as pessoas ali que dando tudo, dando a oferta, dando ali o seu ordenado, ali o seu salário, né, ali dando tudo, né, na verdade, né, o seu melhor, né, como diz, as primícias, né, aquela questão de dar o fato da vida, né, pelas ovelhas, a vida pelo povo,
né, bispo? Então, bispo Guaraci, eu sou totalmente contra hoje, porque meus olhos espirituais despertaram em relação ao termo do sacrifício. Não, não, não. O senhor tem a sua opinião, o senhor me desculpa, né? O senhor também é com cargo alto, um cargo esse, um cargo forte, um cargo eletivo, digamos, né, de alta posse dentro da Universal, jamais com o salário que o senhor ganha. Eu não vou até nem citar nada, eu conheço um pouco, né, da sua vida, não quero me intrometer na sua vida particular, bispo, mas confesso ao senhor que, infelizmente, né, pelo alto grau de cargo que você tem, inclusive assim, únime, né, do lado, né, único, né, ali parceiro do Macedo, né, do bispo de Macedo, que é o líder, né, o líder geral da Universal, né? Eu mando sim um abraço para ele, não tenho ódio, não tenho raiva do Edir Macedo, simplesmente a minha raiva é contra essa prática errada da Igreja Universal que tem tirado, né? Tenho me sentido explorado, bispo, como obreiro, quando estava aí, né, na obra, né, quando estava trabalhando, né, me senti muito explorado pela Igreja Universal. Vocês, ao invés de me darem apoio, vocês não me deram apoio, né, e acabei que com as minhas preocupações e tudo mais, mergulhei nas drogas, bispo. Isso foi um fundo de poço para mim. Agora, dizer que isso foi obra mandada, que isso foi trabalho, não, bispo. Isso são coisas da vida, coisas que vocês deveriam dar apoio. Minha mãe confiou num rapaz, no Luciano Lima, Maceió, que é o nome, né, do rapaz que entrou como administrador, né, e ele entrou como processo lá de realmente de administrar, né, as casas, a vila, né, de casas de aluguel da minha mãe, lá no estado do Rio, e no município aí, Valença, né, e acabou, bispo, que ele deu a desculpa que ele deu tudo na fogueira santa, tudo na igreja, e eu fiquei muito chateado, confesso ao senhor que eu fiquei bastante chateado com essa desculpa, né, que ele fez, né, bispo, de dizer que deu tudo na fogueira santa. Na verdade, ele não deu, ele queria se enricar, né? Na verdade, ele roubou, né, a nossa paz, bispo, o nosso sossego, né? Ele roubou tudo aquilo que realmente pertencia, bispo, pertencia, né, a parte da minha mãe ali, que ela botou o crédito de confiança no cidadão, passou uma procuração para ele, e ele agiu ali de má fé, ainda enganando-se, né, a própria igreja, né, e enganando a si próprio, né, bispo? Enganando a si próprio, né? Ali sim poderia ser uma força, né, uma força demoníaca, né, uma força do mal agindo na vida do Luciano, a qual ele deixou a minha mãe num estado de estresse, num estado de bastante preocupação, e eu fiquei muito triste. Até eu encontrei recentemente o Facebook e falei umas boas para ele, sabe? Eu disse a ele que ele não deveria ter praticado esse tal ato, né? Que isso provocou alguns problemas, né, de saúde na questão da minha mãe, que ela ficou bastante debilitada, em estado de estresse, e até porque também a Igreja Universal, em questão de sacrifício, da fé,
fogueira santa, etc, etc, essas coisas que vocês fazem na Universal. Minha mãe acabou dando muito dinheiro mesmo, muito dinheiro, e ela não obteve êxito, não obteve resultado nenhum. E isso é um absurdo, bispo. E o senhor sabe que o nosso Deus, né, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o nosso Deus, o maior sacrifício foi o filho dele, que ele enviou na cruz do Calvário em favor de toda a humanidade, em favor de todos. Ele não enviou dizendo, olha, se você der o seu melhor, que é a sua casa, o seu carro importado, eu vou entrar na tua vida, vou mudar a tua vida, vou abrir a janela e a porta do céu. Ele não disse, mas ele enviou o seu Filho unigênito para que todo que a crer não perecesse, mas que tem a vida eterna. Aquele que crê no Filho, crer no Pai. E a palavra de Deus, ela deixou bem claro, bispo, em relação a isso. Não sou eu que estou inventando, é a própria Bíblia. Então eu vou ajudar o senhor a pensar. Não é isso que o senhor fala na sua live, quando o senhor entra para fazer suas gravações no YouTube, quando o senhor entra para falar que vai ajudar as pessoas a pensar? Seria possível, bispo? Seria possível, né? Obviamente, mostrar os trabalhos sociais da Universal. Seria possível o senhor ter o caráter de saber que o próprio bispo Edir Macedo nunca tirou a mão do seu bolso para ajudar os necessitados, que o senhor mesmo sabe disso. Agora, se o senhor vive no alto engano, pelo alto cargo que o senhor tem dentro da cúpula dessa instituição da Igreja Universal, então eu venho por meio dessa mensagem dizer, sinto muito. Tanto o senhor, bispo, quanto o bispo Edir Macedo, quanto todos os outros bispos, né, vão dar conta com Deus dos seus atos. E aí é que vem o porém da história. Então, pense muito. Quando o senhor falar para as pessoas que vai ajudar as pessoas a pensar, eu estou fazendo as pessoas pensar. Do que adianta? Pois Deus não está no dinheiro, na riqueza. Deus não está. Deus, ele está nos humildes de coração. Está lá escrito na Bíblia. Não sou eu que estou falando. Está na Bíblia isso. Isso é bíblico, o bispo Guaraci. Então, assim, tenho muita amizade com o senhor, né? Não quero perder a sua amizade, né? Tenho bastante interesse de lhe abraçar novamente como um amigo, né? Um amigo desde infância, né? Que eu tive ali, Força Jovem, Universal, que eu recebi, eu fui bem recebido, né? Ali no Bozo, a Bozolina, em Botafogo. Lembra de quem atacou a pedra e estava representando Davi e Golias? Eu ali fui chamado no altar da igreja, peguei aquela pedra que o senhor pediu na mão e ataquei em cima daquele demônio que estava manifestado naquela mulher. E ali, eu, ainda como criança, né, mas eu me senti ali
maravilhado, honrado pelos aqueles aplausos do povo da igreja e pela minha fé, ó bispo, e pela minha determinação. Na igreja lá na Universal, em Botafogo. Eu estudava lá no Colégio Dinamis, passei minha infância no colégio, passei uns problemas, bispo, né? Problemas também, me botaram uma borracha no meu nariz, tive infecção nasal devido a este problema. Na verdade, bispo, eu gostava muito, eu tentei me matar quando eu era criança. Né? Meus familiares não sabem disso, bispo. E aí sim, poderia ter sido uma força espiritual do mal agindo na minha vida, né? Devido aos meus familiares ter tido na Umbanda, né? De minha mãe, meu pai. Minha mãe raspou a cabeça para o santo na Umbanda. Então, aquela vida, né, bispo, de tomar lá da cá, né? Então, isso vem do passado, né? As perturbações espirituais. E eu gostava de uma menina da escola, da minha sala, a qual ela era muito bonita, loira, linda, maravilhosa, bem apresentada ela. E hoje ela é famosa, ela é até uma atriz, né? Uma artista muito... aliás, todos ali do Colégio Dinamis, né? Em Botafogo ali, que estudaram comigo, tem o filho do Tarciso, tem o sobrinho daquele Minha Nada Mole Vida, do Fernando Guimarães, que fez esse programa, Minha Nada Mole Vida, enfim, né? Então tem uma infinidade. Tem o filho do Renato Aragão, do Didi, que também estudou com mais eu. Só tem celebridade, bispo. Então, hoje, né, inclusive, eu venho a dizer que também me envolvi com a Thaisa, com essa loira maravilhosa, linda, linda mesmo, uma princesinha, né, bispo, né, do Bonde das Maravilhas, né, a Thaisa. Eu tive um forte envolvimento com ela. Assim, foi um flerte, né, bispo? Foi um relacionamento passageiro, né, aquela coisinha de adolescente, né, de aborrecente. Não, eu vou dar uma curtidinha aqui, vou dar uma namorada aqui, e a gente acabou tendo esse envolvimento. Como também com a Fernanda Souza, Fernanda Montenegro, né? Fernanda Souza Montenegro, que trabalhou na novela Chiquititas como a Mili, né? Com um papel aí fundamental aí na novela Chiquititas, um papel de uma garota apaixonada pelo aquele grande rapaz que terminou numa história de amor, romance e até mesmo tragédia, né? Então, assim, quando eu era criança, bispo, eu assistia muito, acompanhava, né, a novela Chiquititas. Eu não pude estar com ela na sua empreitada como atriz, né? Que ela estava iniciando na época a sua carreira artística, gravou a novela Chiquititas. Eu não pude, bispo, estar com ela, né? Então eu resolvi terminar esse romance, bispo, que confesso ao senhor que eu me arrependo até hoje. Se eu pudesse voltar no tempo atrás, eu voltaria. Estaria com a grande Mili, né, com essa grande atriz, né, que hoje ela é casada, né, desejei a ela, na sua live, felicidade no casamento dela, que Deus abençoe ela, abençoe o marido dela. E foi bonito enquanto durou, bispo, o meu romance com a Fernanda Souza, que ela trabalhou na novela Chiquititas, né, como a Mili, aquela garotinha Mili, apaixonada na novela Chiquititas. Então,
foi para mim um outro passatempo, né? E a Thaisa, né? A, aliás, a prima dela, Tamires, né? Ela dá muito conselho, bispo, para a Thaisa sair dessa vida de músicas com gestos obscenos, bispo. E isso tem agradado o público, né? Os adolescentes, né? Inclusive os jovens de hoje, nas baladas, e foi muito que... E sempre toca essa música de funk, né? Essas músicas que têm gestos obscenos que eu, como brasileiro, tenho nojo de ser brasileiro. Uma justiça dessa, bispo, que não proíbe músicas, né, no nosso país, aqui no Brasil, com gestos obscenos, eu confesso, né, que eu sou totalmente contra isso, né, sim, né, nós que somos de Deus, né, que praticamos, né, a vontade de Deus, né, nós entendemos que isso, na verdade, contraria a vontade de Deus, né? Sistema de prostituição, bispo. E eu falei na live da Thaisa, da minha ex-namorada, digamos, mas na verdade não chegou a ser namorada, como falei, foi um romance que nós tivemos, né? Um caso, né? Caso íntimo, bispo, íntimo mesmo, viu? É um caso mesmo íntimo, e um caso que marcou também a história da minha vida. E eu até disse a Thaisa, bispo, que ela largasse dessa música, que ela poderia tocar músicas românticas, poderia ela também cantar carreira solo, cada uma delas, né, bispo, garotas lindas, garotas maravilhosas, jovens bonitas, jovens atraentes, e que tem um futuro, o bispo, brilhante, brilhante. Mas, infelizmente, conselhos foram dados a ela. Recentemente, parece que a Thaisa perdeu a sua mãe, aquela sogra maravilhosa, bispo, e uma mãe, uma excelente mãe, que poderia ter sido minha sogra. Poderia, bispo, poderia. Mas, como diz, né, o diabo, né, o inimigo, né, trabalha para não ver a nossa felicidade, né? Ele trabalha sempre para querer afastar a gente da nossa, digamos, a felicidade, né, em questão. Aí vem ao fato, né? E contra fatos não tem argumentos, porque realmente foi fato. E realmente aconteceu, bispo. E até no programa da Luciana Gimenez, no Super Pop, bispo, isso foi recentemente, que eu digo, foi em 2014, se eu não me engano, 2013. Eu já estava aqui no estado de Alagoas, tem 8 anos, bispo, que eu estou aqui, já vai fazer amanhã, inclusive, né, 8 anos, né, que eu estou aqui no estado de Alagoas, e na verdade, nesse leva e traz, bispo, da minha vida, eu nunca vi ela falar tão bem de mim no programa da Luciana Gimenez, na Rede TV. Eu, inclusive, fiquei surpreso quando ela falou do ex-namorado. Olha, bispo, me considerou como namorado, sendo que a gente também não era namorado. Eu falei, fiquei surpreso, né, bispo, com essa né, boa vontade dela dizer que a gente éramos namorados em plena rede de televisão, a Rede TV. Manda um abraço para o Anderson Ferreira, né, que é um também dos diretores da Rede TV, que fez a cobertura e fez a matéria para a Jovem Pan, para a Rádio Jovem Pan, no Rio de Janeiro, quando participou aí, que eu participei de uma entrevista na Rádio Jovem Pan, na FM Rio de Janeiro, a qual eu falei sobre o meu envolvimento com a
com a atriz, com a Fernanda Souza. Maravilha. Eu fiquei sabendo, inclusive, bispo, que ela estava aqui no estado de Alagoas, aqui em Maceió, inclusive que ela está residindo aqui em Maceió. Ela tem, inclusive, um grupo, né, de teatro, né, que ela participa, bispo, aqui. E ela, inclusive, está todas as quintas e todas as segunda-feiras, me parece, né, tem os horários lá, que a Fernanda Souza está fazendo uma peça teatral com alguns artistas, né, aqui no estado de Alagoas. E assim, seria muito importante eu olhar dentro dos olhos dela, eu participar, bispo. E isso é muito bom. O tempo se passou, né, bispo? E hoje, assim, seremos ótimos amigos, né? Eu jamais quero estragar o relacionamento de ninguém, como eu desejei, né, bispo, a ela um forte abraço, desejei felicidades no casamento dela, até porque, bispo, a gente não teve filho, ela não chegou a ter filhos, né? Ela se cuidava, né? Aliás, todas as duas, tanto a Thaisa, quanto do Bonde das Maravilhas, quanto também a Carol Murito, né? Que foi uma das minhas modelos preferidas, a qual gerou comentários. Pessoal, inclusive eu queria falar a todos, eu não tive caso íntimo com Carol Murito, apenas foi um comentário que eu disse que eu teria interesse de me envolver com a Carol. Eu gostava muito dela, da Carol Murito, eu gostava bastante dela, né? Na época ali, como adolescente ali, foi joinha, viu? Só que ela nunca tinha me dado ideia que ela estava com o namorico dela, com o namoradinho dela, que era 10 anos mais novo que ela, parecia um bebezinho, né? Diante dela, tão assim, tão esperta, tão sagaz, tão inteligente, né? Mediante a um menininho que ela estava namorando, e ela ia para o baile, eu ia também para o baile, né? Para o baile funk lá no Clube dos Coroados, no Rio de Janeiro, a qual ela participou comigo como minha modelo. Eu trabalhava na BZ Produções Artísticas e trabalhei lá durante 2 anos e meio, antes de eu ser candidato a vereador pelo Partido dos Democratas, lá no município de Valença, no estado do Rio. E isso, para mim, foi mais uma lição de vida, bispo, mais uma lição de vida que passou, infelizmente, na minha vida. São experiências, né, que a gente vem vivenciando dia a dia e sempre fazendo as coisas na vontade de Deus e tudo mais. Mas eu entrei numa depressão tão grande, tão forte, devido a esses absurdos que passam aí na Igreja Universal, para os obreiros, para os membros da igreja, que eu fiquei num estado de estresse profundo, bispo. E porque eu não estava mais suportando, mas me sentia ali enganado por essa fórmula de dizer que se você der todo o seu dinheiro, toda a sua riqueza e apresentar no altar da igreja, a qual os bispos, né, o senhor, o Edir Macedo, e todos os bispos vão ter acesso àquela quantia de dinheiro das pessoas, e sabe lá, só Deus sabe para onde vai essa fortuna de dinheiros arrecadados, usando a fé das pessoas. E é isso, bispo, que eu venho alertar o senhor em questão da salvação da sua alma, em relação a esse fato que está errado e que deveria o bispo Edir Macedo pegar boa parte da sua fortuna, do seu dinheiro, e doar aos pobres,
aos necessitados, porque não sei se o senhor sabe, lá na própria palavra de Deus, que o senhor diz: eu vou ajudar a vocês a pensar ser racional, pensar com a cabeça, ser inteligente, não é isso? Ser racional. Então, tanto que o senhor fala sobre isso, que diz: ajude ao necessitado. Presta atenção. Ajudai ao necessitado, porque Deus livrará do dia do mal. Está lá. É bíblico, bispo. É bíblico isso aí. Então, assim, em questão dessa parte da fogueira santa, dessa parte de enganar os membros e os obreiros da Universal, e os pastores, que às vezes os pastores auxiliares, bispo, eles tiram até dos seus ordenados para atingir uma meta dentro da igreja, que é passada uma ordem para esse pastor auxiliar, e ai dele se não atingir a meta. Ele volta como obreiro, ou ele é expulso da obra da igreja. E isso, bispo, infelizmente, me deixou me sentir explorado pela Igreja Universal nesse sentido, nessa questão. E se o senhor conhece mesmo a palavra de Deus, saiba de uma coisa, bispo, que o senhor vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Tanto o senhor como o bispo Edir Macedo vão ser cobrados pelos seus atos. E é bom refletir e pensar enquanto tem vida, para que então reflita nas coisas importantes, que passar para as pessoas a realidade, a vida com Deus, a palavra de Deus verdadeira, a entrega total, e não essa questão de colocar ali, por um exemplo, em dizer que é isso, aquilo outro, sendo que tem que haver uma entrega total, 100% a Deus. Então é isso que eu venho trazer nesse noticiário importante, para que o senhor reflita em relação a tudo isso que está se passando na nossa vida, nos tempos atuais, em tirar boa parte dessa fortuna que o Edir Macedo tem, doar aos pobres, aos necessitados, porque é bíblico, está na Bíblia. E Deus o livrará do dia do mal. Então faça isso, que Deus, ele vai se dispor, ele vai se disponibilizar, então, a ajudar nessa questão de você pegar e ajudar as pessoas. Que Deus abençoe a todos que estão assistindo a essa programação. Bispo Guaraci, que Deus abençoe o senhor e que eu ajude o senhor a pensar. Eu não sou mais a Universal. Muito obrigado a todos que assistiram a essa programação. Bispo Guaraci, esse recado é totalmente para o senhor. Tome providências, ok? Nós nunca vamos terminar nossa amizade. Nossa amizade continua. Mas, infelizmente, o recado é esse. Eu não sou mais a Universal. Forte abraço a todos, amigos e amigas internautas. Muito obrigado.